Princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos, semelhante de semelhantes. São os mesmos, os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se encaixam, todas as verdades são meias-verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Bom, o que a gente pode tirar daqui? Tudo que existe sempre os dois polos. Existe, por exemplo, o claro, existe o escuro. Existe o alto, existe o baixo. Existe o quente, existe o frio. Existe o preto, existe o branco. E o que a gente pode tirar disso é que entre esses polos existem as suas graduações, mas nós não conseguimos determinar onde começa uma graduação e termina outra. Por exemplo, o frio. Onde você pode dizer que é frio, onde termina o frio e começa o quente? Como é que você consegue fazer isso? Não tem como. Porque, para mim, o frio pode ser 0 grau. Para você, o frio pode ser 10 graus. O frio pode ser 15 graus. Para outra pessoa, o frio pode ser menos 0 grau, menos 10 graus, por exemplo. Então, não existe exatamente onde termina, onde é o claro e onde é o escuro, onde começa a luz, onde termina a luz. É difícil. A gente sabe que o escuro termina onde começa, onde tem luz, né? Mas aonde exatamente? Essa distinção a gente não consegue fazer. Ele diz assim: tudo tem dois polos opostos, mas iguais. Calor e frio são diferentes em graus, mas mas é da natureza a temperatura. Claro e escuro são diferentes na ausência de luz. É o melhor princípio para transmutar uma situação negativa em positiva. Podemos mudar a vibração do ódio para a vibração do amor, tanto na nossa mente quanto na mente dos outros. Dizem que uma palavra certa muda tudo. O exemplo correto pode influenciar a vida de milhões de pessoas. Então, assim, nós estamos num ambiente em que sentimos a negatividade. Por exemplo, entramos numa sala, num recinto, ou numa casa de alguém, e nós não sentimos bem, nós sentimos que aquele ambiente está pesado, está carregado. O que a gente pode fazer? A gente levar mais apreensão para esse ambiente, levar mais preocupação? Não. A gente pode chegar lá com uma palavra mais leve, uma palavra amiga, um pensamento melhor, um pensamento positivo. Se o ambiente só tem pensamento negativo, se a gente levar um pensamento positivo, será que não vamos influenciar na mudança daquele pensamento, daquele ambiente? Então, o princípio da polaridade é o que mais pode nos ajudar, sim, na nossa vida. Toda vez que pensamos assim, começamos a pensar em alguma coisa negativa em nossa vida, nós podemos imediatamente, se a gente conhecer esse princípio da polaridade, nós podemos imediatamente mudar esse pensamento para um pensamento melhor. O próximo princípio é o princípio do ritmo. Diz assim: tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Tudo tem um movimento semelhante a um pêndulo e podemos escapar do seu movimento quando está pendendo para o lado negativo, usando a transmutação do pensamento. Nada é permanente, tudo está constantemente em transformação. Bom, como nós podemos evitar uma situação negativa? Cada realidade existe logo acima uma outra realidade. Isso nós já vimos. Então, as leis que comandam essa realidade não são as leis que comandam a realidade imediatamente superior. Então, o que nós podemos fazer? Se seguirmos o princípio do ritmo, nós podemos aproveitar sempre quando o pêndulo estiver para o lado positivo e evitar esse lado negativo. Mas como é que a gente consegue fazer isso? Pensamento. Sempre o pensamento. Elevando o pensamento, nós conseguimos sair dessa realidade em que segue certas leis e elevando o pensamento, nós passamos a viver em pensamento, né? A realidade acima da nossa. Ou seja,
se tem uma situação negativa vivendo nessa realidade, isso não quer dizer que a realidade logo acima vai estar vivendo também essa situação, nós vamos estar vivendo situação negativa. Não. Como essa realidade superior, ela não é influenciada pelas leis dessa realidade inferior, então nós podemos aproveitar essa vantagem para que possamos passar pelos momentos difíceis de nossa vida, sempre burlando, né? Pode dizer, burlando essas leis dessa nossa realidade. E como é que a gente burla a lei dessa realidade? Elevando o nosso pensamento. Porque à medida que nós elevamos nosso pensamento, pode-se dizer que nós vivemos a realidade imediatamente superior. Vamos poder ficar fazendo o tempo todo vivendo essa realidade superior? Não, nós estamos aqui para viver a nossa realidade, essa realidade que a gente já vive. Mas podemos usar como vantagem as realidades superiores. Se a gente conhecer a ideia desses princípios que está nesse livro, nós podemos usar isso sempre a nosso favor. No caso aqui, o princípio do ritmo. Toda vez que o pêndulo estiver pendendo para o lado negativo, nós identificarmos isso, nós podemos elevar nosso pensamento para que quando a situação negativa passe, nós possamos voltar para a nossa realidade aqui mesmo e não sofrer os efeitos negativos dessa situação, dessa realidade. Como ele diz aqui, nada é permanente, tudo está em constante transformação. Então, nós podemos aproveitar essa mudança. O próximo pensamento é o princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso, no caso a lei maior, né? O acaso nada mais é do que o nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Nada acontece sem razão. O acaso não existe. Foi o que a gente falou logo imediatamente anterior. Cada realidade tem suas leis, nós vivemos dentro dessas leis, mas nós podemos nos elevar em pensamento para que possamos aproveitar as vantagens das leis que regem a nossa realidade imediatamente superior. Existem vários planos de causa e efeito. Os planos superiores dominam os inferiores, mas nada acontece fora da lei. Então, por isso que nós não conseguimos voar assim. Se eu quiser sair daqui dessa cadeira que eu estou sentado e sair voando, eu não posso. Por quê? Porque essa é a minha realidade que eu vivo, existem as leis. E tudo que existe dentro dessa realidade obedece a essas leis, que essas leis já foram criadas anteriormente, né, por Deus, de acordo com o que a gente já viu anteriormente. Então, nós obedecemos as regras das leis da lei dessa realidade. Por isso que nós não conseguimos fazer coisas assim, do tipo sair voando pela janela, a não ser que a gente queira se esborrachar lá embaixo. Existem as leis, nós devemos... acabamos seguindo essa lei porque ela é a lei da nossa realidade, são as leis da nossa realidade. Nós podemos suavizar essas leis que a gente está vivendo, os efeitos dessa realidade que a gente está vivendo. Existem vários planos de causa e efeitos, os planos superiores dominam os inferiores, mas nada acontece fora da lei. Tudo bem. Quando aprendemos a elevar-se mentalmente para os planos superiores, deixamos de sentir o efeito e passamos a ser a causa. Deixamos de ser os peões do jogo, do xadrez, e passamos a ser os jogadores. O ritmo e a causa e efeito têm bem a ver. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Então, não somos obrigados a sofrer o efeito o tempo todo, nós podemos ser a causa. E como vamos ser a causa em vez de ser o efeito? Elevando o nosso pensamento, para aproveitar sempre as leis que regem a realidade imediatamente superior à nossa. Então, por isso que ele diz aqui, quando aprendemos a elevar-se mentalmente para os planos superiores, deixamos de sentir o efeito e passamos a ser a causa. De ser somente efeito e passamos a ser causa. Deixamos de ser os peões do jogo, do xadrez, passamos a ser os jogadores. Ou seja, nós deixamos de ser somente aquela pessoa que sofre os efeitos de uma causa qualquer e nós podemos controlar a nossa realidade. Nós podemos, em vez de só reagirmos, né? O que ele quer dizer aqui, na verdade, é que em vez de nós só reagirmos a uma situação,
nós podemos criar essa situação. Deixamos de ser refém de alguma situação e passamos a ser o criador dessa situação. Aí fica bem mais confortável nós sermos o criador da situação e vivermos nela do que sermos o que recebe os efeitos dessa situação. Se você gostou do nosso vídeo, acompanhe pelas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Clica aí no sininho do YouTube para avisar o YouTube que você gostou do vídeo e ele indicar para outras pessoas. E por hoje é só. Tchau! Jungle.